Você já leu muitos livros sobre educação dos filhos, como ser uma boa mãe, como ensinar o seu filho a obedecer e não conseguiu praticar nem 50% do que você leu. Teve muita dificuldade, mas muita mesmo. Meu nome é Cristiane Silva e eu ajudo pais a transformarem o seu relacionamento entre pais e filhos. E hoje vou compartilhar com você informações valiosas para que você não se sinta culpada por não ter conseguido colocar em prática nem 50, 60%, enfim, daquilo que você leu. Essa é uma dificuldade, aliás, essa dificuldade é normal e muito pessoal, pois há vários fatores que movem as nossas atitudes, as nossas reações, causando uma distância entre o conhecimento e a prática. Há ótimos livros no mercado, diga-se de passagem, de experts que admiro e acompanho, pois eu também gosto de aprender. Mas a qualificação da obra não garante a sua prática e, consequentemente, o resultado. Quando minha primeira filha nasceu, a Manuela, eu comprei livros, fiz cursos, todos que estiveram ao meu alcance de fazer, eu fiz. Além de ter acompanhamento psicológico, excepcionalmente por conta aí da gestação, acompanhamento com nutricionista, hidroterapia, enfim, não medi esforços. Eu não fui assim perguntar para mãe, para sogra, para parentes, porque a gente escuta muita conversa, né? E assim, acho que isso atrapalha. Então eu quis aprender tudo direto com o profissional, com quem realmente entendia do assunto e pudesse adaptar à minha realidade, né? Além de estar atualizado. Então eu não me arrependo, foi muito bom. Eu adquiri muito conhecimento e assim, um conhecimento suficiente para me dar uma certa segurança, já que eu era mãe de primeira viagem, né? Mãe de primeira viagem ainda tem muitas inseguranças. Mas é claro, como tudo e nem ninguém é perfeito, mesmo com o conhecimento, eu tive ainda ali as minhas inseguranças e medos. E tentei praticar o que aprendia com os livros, mas de repente, quando eu via, eu já estava ali quebrando as regras, e isso me deixava frustrada, mas eu não desistia, continuava tentando. Mas algumas vezes sem sucesso. Acabava sempre ali naquela tal de maternidade acidental, né? Já ouviu falar? Ou seja, fazendo as coisas do meu jeito ou do jeito que eu conseguia fazer ali, dependendo da situação. O que me ajudou de maneira eficiente foram as dicas que eu recebi da psicóloga que me acompanhou durante a gestação. Ela dava assim, dicas práticas para o dia a dia e de acordo com a minha personalidade, né? Coisas simples mesmo. Todas as dicas e orientações que vieram, na verdade, dos profissionais que me acompanharam, sempre foram muito realistas, né? Dentistas, psicólogo, pediatra, fisioterapeuta, enfim. Eu conseguia praticar. Mas os dos livros tive muita dificuldade e hoje entendo que eram ensinamentos distantes da minha realidade, né? Da minha necessidade. Não apenas como mãe, mas também como mulher, esposa, pois nos tornamos mães, mas não deixamos de ser esposa, de ser filha, amiga, de ter o nosso convívio social, né? O trabalho, e enfim. E tudo que nos compete enquanto mulher está tudo ligado. É uma coisa que acontece, é muita coisa acontecendo dentro da nossa cabeça, do nosso corpo, ao nosso redor. E temos que lidar com esse turbilhão de sentimentos e responsabilidades. Eu não tenho nada pessoalmente contra livros nenhum. Eu não deixo de ler, eu gosto de aprender, eu desenvolvi o hábito pela leitura, gosto muito mesmo, mas é que tem coisas que às vezes a gente não compreende o porquê de não conseguirmos executar, de seguir ali as regras, as orientações, ou fazer, enfim, que esses livros nos orientam. Como já disse, para mim isso é pessoal, certo? Pois cada pessoa se identifica, né,
e até com um tipo de leitura e com uma forma de desenvolver determinada prática. Cada um age de acordo com a sua necessidade, com aquilo que você acredita, enfim. Mas as nossas necessidades, elas mudam constantemente e está tudo bem, nada de errado com isso, isso é algo natural. E educar é um processo lento, mas vou te dar uma informação valiosa. Educar é um processo lento, muito mais lento do que o processo de uma leitura. E quando você lê, especialmente sobre educação dos filhos, né, que é o nosso caso, sempre vem aquela dúvida ou pergunta do tipo: e agora? Como aplico isso na minha vida, na minha família, na minha rotina com meus filhos, principalmente quando o livro é muito engessado, né? O quanto mais engessado, mais difícil fica ali de praticar. Eu tive muita dificuldade por conta disso. Então, nesse momento, a gente é testada, você é testada. E quando a gente lê aquela leitura, provoca, assim, em nós um sentimento de autoconfiança, né? Você lê, nossa, eu vou botar para quebrar. E quando a gente não consegue, muitas vezes a gente se frustra na hora, né? Na hora de colocar em prática e por não conseguir, né? Mas assim, a gente não se preocupe, né? Nem tudo está perdido, não se desespere. Você não é uma péssima mãe por este motivo. Muito pelo contrário, se está buscando aprender, é porque quer ser a melhor mãe para seu filho ou seus filhos, né? Você que tem mais de um. E eu te incentivo a continuar buscando aprender. Sempre, pois o seu filho não será o único a ser beneficiado, mas você, mãe, você, pai, será beneficiado em primeiro lugar, porque nós aprendemos quando ensinamos. Nós aprendemos muito quando a gente ensina. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E aquilo que você não conseguiu aplicar, vai lá, tenta novamente. Não conseguiu fazer do jeito que foi orientado? O livro falou A, você fez B? Mas você pode tentar pegar aquela orientação e adaptar para a sua realidade. Tenha força, fé e ânimo, pois educar exige de nós sacrifícios, mas quando vemos o resultado na rotina diária, faz valer a pena cada sacrifício. O importante é você não desistir de se desenvolver como educadora, né? Como mãe. Seu filho precisa de você e muitas vezes ele mesmo vai te ensinar, através de pequenas atitudes, a ser mãe ou pai. Nossos filhos revelam muito sobre o tipo de pais que somos. E isso é um trunfo que a gente tem, porque a gente aprende muito com eles. Tem horas que eu me vejo eu aprendendo muito mais com as minhas filhas do que ensinando algo para elas. Então, e assim, quando eu descobri isso, eu comecei a tirar proveito ainda mais, né? Não que eu não tirasse, mas eu comecei a tirar mais proveito ainda da relação que eu tenho com elas. E eu, assim, eu tenho muita sede de aprender, eu gosto de aprender. Eu busco aprender. Não importa se é de uma forma prazerosa ou de uma forma mais dolorosa, sabe? Dolorosa no sentido de repente, você tá vendo seu filho com um comportamento que não te agrada, não é uma coisa ali que te deixa totalmente à vontade, que te causa ali um bem-estar, né? E muita gente olha para um mau comportamento como um problema, né? E aí, em vez de usar aquele problema para tentar superar, para tentar resolver, para tentar descobrir onde está a raiz daquele problema, daquele mau comportamento, não, descarrega no filho, critica, xinga, bate, né? Então acaba assim tendo ações que na verdade não vai edificar, não vai atingir o objetivo principal, que é de corrigir aquele comportamento, né? Então assim, se observe muito. O que eu quero deixar aqui desse post de hoje é o seguinte: pai ou mãe, se observe, observe as suas reações.
porque elas vão te ensinar muito, 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 muito. Tem coisas que você nunca vai ler ou ver em algum post que vai te dar uma resposta, mas as suas reações vão falar, podem te ensinar muito mais. Se observe, tá? E assim, não que eu tô te desestimulando a ler ou a aprender, né, com quem quer que seja. Não, continua, tá? Porque é uma soma, complementa. Eu faço isso até hoje e pretendo fazer até o fim. Porque, como eu já falei em algum vídeo aqui, educar é sempre ter que recomeçar. Então, a cada fase, não só os nossos filhos mudam, mas a gente também muda. Então, assim, a gente tá sempre tendo ali que se renovar, e essa renovação, ela é diária. Então, continue sim buscando, mas eu não quero que você fique frustrada, sabe? Se sentindo mal por não conseguir executar da forma que está pedindo ali. Mas não desista, tenta adaptando a sua realidade, certo? Tenta, são como roupas, sapatos, tem o seu tamanho, tem às vezes o mesmo sapato, né? A mesma cor, o mesmo modelo, mas não adianta você querer vestir um número que não é seu, certo? Você vai tentar ali colocar, vai apertar seu pé, não vai dar certo. Então, pega essa mesma orientação que é passada para tantas pessoas, mas adapte a sua realidade, a quem você é, a quem teu filho é, tá bem? Bom, este foi o nosso tema de hoje. Espero ter te ajudado. Compartilhe aqui suas dúvidas, tá? Pode expor, porque elas me ensinam também, me ajudam e eu também terei mais condições ainda de te ajudar a transformar o seu relacionamento com os seus filhos, tá? Vamos ajudar também, né? A gente pode estar alcançando outras famílias, outros responsáveis que também precisam aí compartilhar suas dúvidas, esclarecer, né? Então, compartilhe também, vamos fazer o bem, né, a outras famílias também. E até o próximo vídeo.